102 Tilt Pop capítulo 405 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. O plano de Silester para coletar as doações era bom, mas precisava de muito trabalho para se concretizar. Em primeiro lugar, ele precisava encontrar as baleias e verificar como acessar seus cofres. Isso exigia tempo e alguma coleta de informações. Felizmente, ele sabia que o seu próximo destino forneceria a ele todas as informações necessárias. Com o dinheiro, Sylvester foi novamente ao arcebispo. Mas, para sua surpresa, o homem estava sem suas vestes. Ele só usava calças e estava cozinhando algo em uma fogueira gigante em uma panela enorme. Ele rugiu vários hinos que Sylvester escreveu, e sua barba e cabelo esvoaçaram como um louco. Mas surpreendentemente as pessoas pularam ao redor do fogo e o aplaudiram. Era como se algum festival bárbaro estivesse acontecendo. O velho estava alto em frente a uma enorme fogueira, sua longa barba branca balançando no calor das chamas. O recipiente colossal em que ele estava cozinhando o mingau era tão impressionante, tão alto quanto 2 homens e largo o suficiente para caber um cavalo inteiro dentro. O velho sorria para as pessoas, seus olhos brilhando de entusiasmo. Então, com um movimento do pulso, ele mexeu a mistura borbulhante dentro do recipiente, o vapor subindo até seu rosto. Ele respirou fundo, inalando o delicioso aroma misturado com o rico aroma de leite fresco e mel. A multidão engasgou em antecipação, com água na boca só de pensar em provar o mingau mágico. Enquanto ele continuava mexendo, o velho começou a cantar em um idioma que ninguém menos que os magos podiam entender, runas. Sua voz ecoou pelo ar e, de repente, as chamas ficaram mais altas, dançando loucamente ao seu redor. A multidão recuou maravilhada, vendo o mingau brilhar em um suave brilho dourado. Oxi! Com uma última mexida, o velho desligou o fogo e o recipiente começou a esfriar. Ele chamou a multidão para a frente, e eles se reuniram em torno dele amiciosamente, cada um segurando uma tigela em antecipação. Ele pegou porções generosas do mingau e distribuiu para as pessoas. Todos comeram bastante, e as crianças ganharam um pouco mais com alguns pedaços de carne. Todos pegaram uma colher e fecharam os olhos deliciados, saboreando os deliciosos sabores que dançavam em suas línguas. Por fim, Sylvester também veio com uma tigela e deu uma mordida. Era um mingau simples de legumes, arroz e carne. Havia também algumas especiarias, já que as pessoas do sul gostavam mais de especiarias. Claro que não era nada mágico, mas depois de um longo dia de trabalho, e no caso do povo, depois de longos meses de fome, o mingau simples era como um presente de Deus. Onde você conseguiu todos esses ingredientes, Sua Graça? Sylvester perguntou ao velho. O arcebispo Nelson mostrou o polegar e piscou com os 2 olhos, pois era tudo o que sabia. Comprei tudo dos comerciantes. Comprou? Você tinha tanto dinheiro assim? Sylvester perguntou maravilhado. Porque, até onde ele sabia, o arcebispo era pobre a ponto de não conseguir nem comprar novas vestes. Nelson riu ao responder. Eu não sou rico, mas o conde Bradley é. Ele me permitiu usar seu nobre selo para pagar as contas. Verdadeiramente, ele é um grande homem. Qual é a história dele? Por todo o caminho no ducado de Colorwood, no norte, ouvi falar de seus atos diabólicos. A história de seu tratamento desumano aos refugiados e seu abuso de escravos a ponto de morrerem. Essas histórias são demais comum. Sylvester perguntou a ele. O arcebispo balançou a cabeça com relutância e se recusou a expor excessivamente o assunto. Os rumores, devo confessar, não eram totalmente sem mérito. No entanto, é crucial lembrar que as circunstâncias alteram os casos, e esse indivíduo em particular passou por uma transformação profunda. O tempo trouxe uma mudança radical em seus desejos, aspirações e perspectivas. Ele não cobiça mais as vaidades deste mundo. Seu coração agora está consumido pelo desejo de aliviar o sofrimento de seus semelhantes e espalhar alegria e boa vontade por onde passa. Você deve consultar o próprio homem, pois é um assunto profundamente pessoal que não tenho liberdade de divulgar.
O que é que eles não estão compartilhando? Sylvester estava profundamente interessado, pois desejava reunir o máximo de informações possível antes de prosseguir com um de seus muitos planos. Ele precisava contar quaisquer variáveis ou problemas que pudessem surgir mais tarde. Senhor. De repente, um menino veio até Sylvester e puxou suas mangas. Eles terminaram de comer, então todas as crianças estavam sentadas e assistindo Sylvester e o arcebispo Nelson conversando. Sim, você precisa de algo? Sylvester perguntou educadamente ao garoto. Hesitante, mas lentamente, reunindo coragem, o menino olhou para a esquerda e para a direita para seus amigos primeiro. Todos eles estavam acenando para ele, revelando claramente que haviam feito o menino se aproximar para perguntar o que quisessem. "Cê pode. Senhor, podemos comer mais?" O garoto de rosto gordinho, provavelmente de 5 anos, com cabelo castanho sujo e roupas remendadas perguntou. Sylvester olhou para as grandes tigelas de comida que já haviam comido. "Você ainda está com fome. Mas você acabou de comer tanto." O menino olhou para baixo e apertou as mãos na camisa. "Nós queremos guardar a comida para amanhã. Só um pouco serve, senhor." O ombro de Sylvester relaxou instantaneamente e um suspiro saiu de sua boca. Ele bagunçou o cabelo do menino e o mandou embora. "Não se preocupe. Você terá comida todos os dias a partir de agora. As pessoas más não virão mais te machucar." Realmente, o menino piou. Significava o mundo para ele. Não ter que dormir com o estômago faminto era nada menos que uma graça de Deus. Olhe para a cara deles. Eles deveriam explorar a vida, estudar e aprender coisas novas nessa idade. Mas aqui estão eles, tendo que se preocupar em conseguir comida. O arcebispo murmurou, desagrado e desapontamento evidentes em sua voz. Sylvester tentou ignorar as divagações caridosas do velho. Ele se sentia péssimo pelas pessoas, mas não conseguia perder o foco no alvo. Ele tinha muito em jogo enquanto Caecilius se preparava para iniciar sua rebelião de escravos em Riveria. Ele teve que primeiro apagar as chamas no Sorrow Kingdom e depois se encontrar com King Igland. Não há solução instantânea para isso, Vossa Graça. Só podemos seguir em frente e tentar encontrar uma, mas sempre há incerteza. A vida é assim. Não sou um sábio, mas sei que o que está acontecendo aqui é errado e um dia, eles terão que responder a um juiz, seja no mundo dos vivos ou dos mortos. Mas uma coisa é certa, todos os seus atos importam e todos os seus pecados contam. Sylvester tentou animar o homem e terminou de comer. Era hora de ir para a cidade das lamentações. O arcebispo suspirou e levantou-se para sair também. "Você fala bem, padre. Devemos lutar contra essa escuridão e nunca permitir que ela reine sobre nossas mentes abençoadas. O caminho de Solis é o único caminho eterno e verdadeiro. Como Lord Bart disse uma vez em seus hinos, não levante suas espadas, mas suas vozes. Ajudar alguém ou ferir é sempre uma escolha. Para cada ação, há um preço. Portanto, esforce-se para fazer o que fará o Senhor se alegrar." Sylvester sentiu-se um tanto constrangido, pois nunca havia conhecido alguém tão zeloso com seus hinos. O homem começa a entoá-los aleatoriamente e até os usa em seus discursos. É difícil avaliá-lo. Ele cheira a adoração o tempo todo, mas por outro lado, ele tem raiva reprimida dentro de sua mente. Ele tem explosões de raiva extremas, e esse não é o tipo de pessoa que eu quero me seguindo. De fato, Vossa Graça. Eu gosto de seus hinos. Eles espalham a mensagem tão bem de uma forma palatável. Seus hinos são memoráveis, e tenho certeza que todos aqueles que os leem se lembram deles, não importa o meio. Sylvester respondeu, um pouco narcisicamente, no entanto. "Vamos prosseguir para a cidade das lamentações agora. Vamos fazer isso." Com isso, eles subiram na carruagem no meio da tarde, quando o sol estava no auge e o calor estava prestes a queimar tudo à vista. Felizmente, sendo bruxos, eles tinham uma infinidade de meios mágicos para manter a si mesmos e seus cavalos frescos. Então eles se despediram da aldeia assim que o comandante inquisidor chegou para supervisionar os refugiados. Claro,
100 soldados inquisidores fortes também vieram para garantir que a ordem fosse mantida. Os inquisidores sabiam o preço da corrupção e sempre receberiam a punição mais severa por trair a confiança da igreja. Portanto, eles eram os menos propensos a prejudicar as pessoas. Logo, Conselho Loren e o bispo Lazark seguindo o caminho em cavalos separados para verificar as condições da estrada, Sylvester e o arcebispo deixaram a pequena aldeia. Infelizmente, não era a última aldeia em seu caminho, pois havia mais alguns campos de refugiados que surgiram, um pior que o outro. Infelizmente, era impossível ajudar a todos. Então, com o coração pesado, eles continuaram em movimento. Logo a carruagem chacoalhou ao longo do caminho empoeirado, suas rodas de madeira rangendo a cada solavanco. Ao fazerem uma curva, uma visão sombria e agorenta os cumprimentou. Ao longe, um vulcão se elevava acima da paisagem, sua boca ardente vomitando rocha derretida e cinzas. O céu acima era de um carmesim profundo, a luz do sol poente filtrada pela fumaça espessa e pela névoa. Enquanto avançavam, escureceu lentamente e a noite amanheceu sobre eles. Eles correram com seus cavalos, pois o local, a escuridão e o vulcão mortal estavam fadados a gerar algumas criaturas desagradáveis da noite. Mas eles ainda não conseguiam desviar o olhar do vulcão. Sua presença era avassaladora e o calor que irradiava de sua boca era sufocante. Ao se aproximarem, puderam ver a devastação trazida pela fúria do vulcão. Árvores enegrecidas estavam espalhadas pela paisagem, seus galhos retorcidos se estendendo como mãos esqueléticas. O chão estava queimado e rachado, e o ar cheirava a enxofre e cinzas. Eventualmente, o Monte Eterno foi deixado para trás quando Sylvester e o arcebispo chegaram perto de Wailing City, a última cidade real no Sorrow Kingdom onde algum sentido ainda poderia ser feito, embora em sua condição degradada. Para onde, Sua Graça? Sylvester perguntou antes de chegarem aos portões da cidade. Era uma cidade completamente murada, embora as paredes fossem todas pretas como se estivessem queimadas. Para o mosteiro, ordenou o arcebispo. Então Sylvester mudou a carruagem para a cidade. Apenas 2 guardas estavam nos portões e pareciam preguiçosos demais para checá-los depois de verem suas vestes clericais. Houve um incêndio? Sylvester perguntou ao perceber que os prédios da cidade também eram todos pretos. Não, esta é a sua forma original, a razão pela qual esta cidade também é chamada de Cidade do Ébano. Os edifícios aqui são feitos de pedras vulcânicas, que são pretas e duráveis, pois não derretem na lava. Na verdade, o Palácio Real é cercado por um fosso feito de lava. Estamos indo para lá, pois o mosteiro fica dentro do castelo. O interesse de Sylvester chegou às nuvens, pois ele esperava ver mamãe brilhante em breve e utilizar seus meses de trabalho duro. No entanto, quando chegaram ao castelo, Sylvester sentiu um estranho déjà vu. Espera. Eu já vi esse lugar antes. Twitch Pop capítulo 406. Eu já vi este lugar antes em minha visão. Aquela garotinha, este era o lugar que ela estava tentando escapar e me implorou para ajudá-la. Então ela realmente era a princesa do Sorrow Kingdom. Ela está viva agora. Devo voltar e tentar vê-la nas visões. Jovem padre. Padre. Acorde. Sylvester balançou a cabeça e voltou a si. Ah, perdoe-me, Sua Graça. Simplesmente caí em alguns pensamentos profundos. Deveríamos estar chegando agora. Sylvester notou que as multidões estavam diminuindo nas ruas largas da cidade e mais soldados estavam aparecendo. As ruas estavam mais limpas, e o gigantesco castelo estava bem próximo, logo atrás da última muralha por onde se passaria a ponte sobre o fosso de lava. Alto. Declare sua identidade. Os guardas nos portões estavam especialmente armados com armaduras limpas e bem cuidadas. Suas espadas já estavam desembainhadas e seus visores abaixados. Havia 4 com espadas, 4 com lanças e 2 eram cavaleiros. O arcebispo tirou algo que parecia um medalhão de pedra. Era preto e tinha estranhas gravuras prateadas. Que a tristeza desapareça e os traidores abracem a lâmina. O arcebispo Nelson disse em voz baixa. Reagindo às palavras,
O guarda pegou o medalhão preto e o colocou em outro medalhão que possuía. Instantaneamente, uma faísca de flash veio quando os dois medalhões se tocaram e um zumbido veio. Bem-vindo de volta, arcebispo. O guarda respeitosamente devolveu o medalhão e sinalizou para seus homens baixarem a ponte levadiça. Sylvester seguiu silenciosamente o exemplo do velho, pois sabia que o arcebispo havia vivido e lutado pelo Sorrow Kingdom por anos. Ele deveria ter várias conexões em todos os altos cargos e, acima de tudo, fazer parte de algumas ordens secretas. O melhor curso de ação era observar e participar do jogo, para que mais tarde ele pudesse se tornar o mestre do mesmo jogo. Baque. A própria ponte levadiça era feita de pedra vulcânica. Era pesado e exigia mais de 100 correntes de ferro para puxar e soltar a ponte. Além disso, mesmo do outro lado da ponte levadiça, havia um posto de controle de segurança. Vamos. O arcebispo apontou para frente. Sylvester conduziu cuidadosamente a carruagem pela espessa estrada de pedra e começou a se mover. No entanto, no momento em que tocaram a ponte, sentiram o calor que emanava de baixo. Ao redor do castelo havia um fosso cheio não de água, mas de lava derretida que jorrava das profundezas da terra. A lava brilhava com um estranho vermelho alaranjado, lançando uma luz sinistra sobre as paredes e torres do castelo. Logo, o castelo também apareceu, o famoso Castle Ashstone, totalmente preto, tanto que brilhava durante o dia e a noite. Infelizmente, estava em ruínas agora. Isso é, Sylvester não tinha palavras para descrever o gigante na frente deles. O castelo era alto e ameaçador, pairando sobre a paisagem circundante com sua presença sombria e agorenta. Construído inteiramente em pedra negra, o castelo era enorme em tamanho e pontilhado com numerosas torres que se erguiam no céu como dentes pontiagudos. As paredes do castelo eram incrivelmente grossas e impenetráveis, irradiando uma sensação palpável de malevolência. Maravilhoso, não é? Era ainda mais majestoso quando o rei morava aqui. O arcebispo falou dos velhos tempos. Naquela época, a segurança não era tão rigorosa, e a cidade estava sempre movimentada, apesar do mau status do reino. As pessoas eram gentis, pois todos conheciam as dificuldades uns dos outros. Comida era difícil de conseguir, mas as pessoas conseguiram e ficaram felizes com o nome do Senhor sempre em seus lábios. Sylvester simplesmente assentiu durante todo o caminho enquanto avançavam no castelo. Atravessaram o fosso e os guardas não os impediram de novo. Então eles foram direto para a entrada principal do castelo. Infelizmente, as muitas paredes e locais estavam em ruínas, e os homens estavam trabalhando para consertá-los. Por mais majestoso que o castelo parecesse de longe, era feio de perto. A terra estava por todo o chão e a merda de cavalo cobria as estradas. Os trabalhadores consertavam as paredes do castelo com roupas sujas e remendadas e não havia mais senso de ordem. Por fim, Sylvester parou a carruagem nos portões do castelo, onde Sir Doloren e o bispo Lazark já os esperavam em seus cavalos. Padre Jonathan, você pode visitar o mosteiro na parte de trás do castelo enquanto eu encontro os nobres reunidos lá dentro. Eles podem duvidar de você, já que você é uma cara nova aqui. Então, por favor, não se importe com isso. Entendido, Sua Graça. Sylvester não sentiu o cheiro de mentiras do homem, então ele fez uma saudação e moveu a carruagem. Até o mosteiro era feito de pedras vulcânicas, então também era preto. Mas as janelas eram feitas de vitrais coloridos, então havia uma estranha beleza nisso. Sylvester entrou primeiro, com Sir Doloren e Bezoplazark atrás dele. O mosteiro era um salão gigante com belas esculturas e pinturas dentro. Era feito de mármore branco, então a sensação de melancolia estava ausente. No entanto, ele tinha outro motivo para entrar voluntariamente no mosteiro e não tentar espionar o arcebispo. Ah, lá está ela. Sylvester olhou para trás. Vá para os portões lá fora e fique de olho. Se alguém vier, avise-me. Entendido, sacerdote. Sir Doloren e o bispo Lazark não fizeram perguntas e ficaram de guarda. Enquanto isso,
Sylvester caminhou em direção a uma mulher com túnica de freira amarelo claro, com uma adaga de um lado da cintura e um livro do outro. Ela era velha, como evidenciado por suas costas arqueadas e rugas faciais. Mas seus olhos azuis pareciam mais profundos do que qualquer coisa. Ela estava limpando a parte final do mosteiro onde o símbolo gigante da igreja era guardado. Então ele caminhou ao lado dela e falou enigmaticamente. Apenas uma maneira de derrotar a escuridão. A mulher, sem nem olhar, respondeu. Luz do Senhor você deve aproveitar. Sylvester sorriu, tirou uma pequena moeda de bronze do bolso e a colocou ao lado da mulher. Que a luz sagrada nos ilumine, respeitada mãe. A mulher pegou a moeda, olhou-a com atenção e depois devolveu outra moeda a Sylvester. Ela sorriu ao fazê-lo e finalmente olhou para o rosto de Sylvester. É uma honra conhecê-lo, meu senhor. Sylvester guardou a moeda e sentou-se relaxadamente no chão ao lado dela. A honra é toda minha, mãe Tena. Mas primeiro, por favor, conte-me sobre você. Como você está? Você come bem? Você consegue descansar um pouco? Alguém está incomodando você? Os olhos da velha marejaram um pouco, e ela imediatamente partiu para o abraço. Ela abraçou Sylvester em um abraço maternal e acariciou sua nuca, sussurrando em seus ouvidos. Depois de conhecê-lo, todas as dificuldades valeram a pena, meu senhor. Você é, como dizem, um filho para nós, mães que juramos não ter filhos. Você está com fome. A jornada deve ter sido cansativa. Venha comigo. Eu vou cozinhar algo para você. Sylvester sentiu os sentimentos genuínos da mulher. Amor, emoção, alguma tristeza e muita adoração. Era tudo o que Sylvester sempre quis de sua rede secreta de espionagem de mães brilhantes. Tudo o que ele deu a eles foi amor de filho e, em troca, eles também o encheram de amor. Ele era, afinal, o único homem de quem eles poderiam estar tão próximos sem se preocupar com quaisquer consequências profanas. Aos olhos de Brightmotes, Sylvester era sagrado demais para manter qualquer pensamento impuro. Ele era a perfeição. Sylvester segurou as palmas das mãos da velha por conta própria e usou um pouco de magia de cura, pois as mãos dela pareciam ter danos na pele. Estou bem, mãe. Fui enviado por sua santidade para julgar os pagãos do Sorrow Kingdom. Mas, para aliviar a dor dos pobres, preciso de dinheiro. Para isso, preciso de informações sobre os números de riqueza e localização de todos os ainda ricos que residem neste reino. Tena balançou a cabeça vigorosamente e começou a contar a ele tudo o que sabia. Ainda existem alguns nobres no reino do Sorrow. Eles são os que mudaram para o lado do Pati antes ou depois da queda da família real. Eles não são menos que os pagãos do Pati, meu senhor. No total, restam 15 dessas famílias nobres. E seus nomes são Casa Lancaster, Casa Armund, Casa Marla. Ela deu os nomes de todas as casas que conhecia. Além disso, havia algo mais que ela poderia fornecer. Meu senhor, acabe com essas famílias pagãs, pois elas trouxeram nada além de miséria para os inocentes. Quando o rei Sorrow estava lutando contra o Pati, esses pagãos o esfaquearam pelas costas. Aquela pobre princesa, nem sabemos o que aconteceu com ela. Ela era tão cheia de vida. Ela começou a chorar um pouco, mas manteve-se forte mesmo assim. Sylvester levantou-se novamente. Mãe, você pode usar seus contatos para pelo menos me conseguir os mapas dos castelos dessas famílias. Eles roubaram dinheiro dos pobres. É hora de eu devolver esse dinheiro. Claro, meu senhor. Levarei quase 7 dias para compilar tudo. Também temos alguns mapas na biblioteca do Castelo Real. Posso reuni-los para você, se desejar. Ela instantaneamente se preparou para se movimentar, apesar de sua idade. Sylvester não gostou disso, então primeiro entregou a ela uma pequena bolsa cheia de moedas de ouro. Use isso para escapar desta região em caso de emergência. Todos vocês são como mães para mim, e mesmo um de vocês com problemas me trará pesadelos. Quanto aos mapas, eu mesmo os procurarei. O arcebispo Nelson já está lá dentro, encontrando-se com os nobres ali reunidos. O que? A mãe brilhante exclamou de repente,
seu rosto ficando pálido. Por que você não impediu? Sylvester esfregou o rosto frustrado. Não me diga. Todos aqueles nobres são os que você nomeou. Sim. Eles estão reunidos aqui para dividir o reino entre si como ducas. Sylvester respirou fundo e tentou contemplar suas opções. O arcebispo era forte, mas um único arquimago não poderia lutar contra tantos nobres que provavelmente tinham subordinados fortes, se não pessoalmente fortes. Claro, minha má sorte garantirá que eles sejam fortes e muitos. Porque o arcebispo não sabia de tudo isso. Sylvester perguntou a ela. Isso eu não sei, já que todos nós, clérigos, sabemos o que está acontecendo há um mês. Será que ele? Ela não terminou suas palavras, mas Sylvester sabia o que eram. Ele é um deles. Um homem viu escondido atrás de um rosto de avô. Mas não senti nada desse tipo vindo dele. Toc toc. Padre Jonathan. Sir Doloren entrou no salão do mosteiro com um nobre de armadura atrás. Este é o prima da casa Armundi. O arcebispo nos chama para dentro. Sylvester começou a piscar o código Morse instantaneamente para falar com Sir Doloren. Ao mesmo tempo, ele conversou com o prima. Obrigado por vir aqui nos chamar, meu senhor. Vamos entrar então. Sylvester cumprimentou, enquanto cheirava um cheiro intenso de medo e ódio que emanava do homem. Nesse momento, Sylvester também terminou de avisar Sir Doloren com o código. É uma armadilha. Prepare-se para a batalha. Todos os limites são por meio deste levantados. Twitch Pop capítulo 407. Sylvester também avisou Mirage, que dormia em seu ombro. Ele discretamente comeu alguns cristais de solário para recuperar qualquer energia perdida para retornar ao seu pico máximo de força. Seus feitiços estavam na ponta da língua e seu punho se preparou para reagir. Sylvester já havia avisado Sir Doloren e, em troca, o homem havia avisado o bispo Lazark. Então todos eles estavam preparados para fazer um movimento. Mas, infelizmente, não havia para onde correr de qualquer maneira, pois eles rapidamente perceberam que a proteção mais forte do castelo também era seu limite. O fosso gigante largo de lava era a fronteira que eles não podiam cruzar, pois não podiam voar. Contanto que não haja grandes magos, eu devo ficar bem. Sylvester se acalmou para se preparar mentalmente. Lenta mas seguramente, todos eles lentamente se aproximaram do enorme castelo. Finalmente, o prima da família Armundi gradualmente mudou seu ritmo e veio atrás deles para garantir que não tivessem para onde escapar. Sylvester conversou em código Morse com Sir Doloren enquanto eles formulavam um plano para escapar, se necessário. Eles não queriam perder suas vidas por causa de alguma política mesquinha. Vi uma grande abertura perto da entrada do castelo, informou Sylvester a Sir Doloren. Em resposta, Sir Doloren também piscou em código Morse. Eu notei uma entrada separada para os criados. Eles provavelmente têm entradas e saídas diferentes. Podemos usar isso, se necessário. Sim, se houver necessidade. Vamos tentar matar todos eles por enquanto. Eles tentaram colocar as mãos em dois homens com patente de arcebispo, um bispo e um inquisidor geral. Isso por si só os considera dignos de enfrentar o artigo 66. Entendido, Sr. Bardo. Vamos tentar transformar sua armadilha em sua própria prisão mortal. Sylvester assentiu e continuou a caminhar lentamente, tentando ganhar o máximo de tempo possível. Se a luta acontecesse lá dentro, ele já podia ver o belo castelo sendo destruído em breve. Mas mais uma possibilidade veio à sua mente, uma que ele poderia usar a seu favor. Eles provavelmente não sabem quem eu sou ainda. Isso significa que eles provavelmente pensam que sou apenas um padre fraco aleatório. Se for este o caso, posso usar um ataque surpresa e ferir a maioria deles de uma só vez. Ele rapidamente falou em código Morse com Sir Doloren e pediu-lhes que preparassem seus ataques surpresa para colher os melhores benefícios de seus olhares disfarçados. Aqui, padres. A prima expressou por trás. Eles logo chegaram em frente a uma gigantesca porta gêmea de 10 metros de altura. A porta era feita de algum material preto e um vulcão vermelho foi pintado nela, provavelmente retratando o Monte Eterno.
As cores estavam desaparecendo, no entanto, contando a triste história do que aconteceu no castelo. Oxi! Uma rajada de vento veio quando as portas gêmeas começaram a se abrir sozinhas. Quando o outro lado apareceu, Sylvester sentiu-se hipnotizado. Ao entrar no grande salão do castelo, ele ficou imediatamente impressionado com o tamanho do espaço. O salão era colossal, com arcos altos que se estendiam no alto e enormes colunas de pedra feitas de mármore preto ou branco. O chão também era de mármore polido, mas de cor preta com padrões dourados. Ele refletia a luz dos candelabros maciços pendurados no teto, lançando um brilho quente por toda a sala. No final do corredor estava um trono adornado com joias brilhantes e intrincados entalhes de bestas míticas, um monte eterno e muito mais. O trono ficava no topo de um estrado de puro mármore branco, alcançado por uma grande escadaria que se curvava elegantemente do chão. As paredes do salão foram decoradas com tapeçarias retratando batalhas épicas, feitos heróicos e a rica história do reino. Aquele é o arcebispo no trono. Sylvester notou a figura sentada no intrincado assento majestoso. Na base do trono, abaixo da grande escadaria, havia 15 homens, todos velhos ou com quase 40 anos. Eles usavam armaduras finas e brilhantes com capas e capacetes enquanto suas espadas estavam desembainhadas. Alguns deles também eram magos, como evidenciado por sua equipe. Todos eles tinham características diferentes, alguns loiros, alguns ruivos e alguns até carecas. Mas nenhum deles era gordo, e isso por si só contava a história de sua força. Sylvester se concentrou apenas na figura no trono. Por que ele não está se movendo? Você chamou por nós, Sua Graça? Silvestre perguntou ao arcebispo. Houve um silêncio sinistro no corredor. Apesar de Sua Majestade, não havia nada de majestoso nisso. Pelo contrário, tudo parecia sombrio desde que Sylvester sabia sobre sua história e que os homens diante dele eram os traidores que trouxeram a escuridão ao reino. Ele não vai mais falar, padre. Um dos homens de armadura falou. Ele tinha cabelos pretos, olhos castanhos e pele morena. Ele ficou entre os homens como se fosse seu líder. Sylvester não pareceu muito chocado e perguntou de volta com calma. O que você quer dizer? Quem é você? O homem avançou, sua longa espada com punho dourado e jade verde erguida para a frente. Eu sou o novo Duque de Wailing City, Duque Lancaster, o chefe dos Unité do X-Officer. Se você ainda não consegue entender o que aconteceu com Sua Graça, então você é estúpido demais para estar vivo. Agora, qual deles você é? Estúpido ou inteligente? Porque se você for inteligente, você pode não ter o mesmo destino daquele velho. Sylvester se encolheu falsamente, mostrando algum medo. Ver você matou o arcebispo. Por quê? O que você quer? O que queremos? Este reino, é claro. Não parte, nem a Terra Santa. Devemos governar essas terras por conta própria. Agora, sinto-me gracioso hoje, apenas por uma vez. Então vou permitir que você retorne à Terra Santa. Mas, antes disso, você também deve matar seus 2 padres parceiros. Lancaster respondeu, mantendo um grande sorriso presunçoso no rosto. Seus dentes pareciam bem abertos, seus olhos se estreitando um pouco. Ele realmente gostava de atormentar os outros. Isso estava claro. Sylvester usou todas as suas habilidades de atuação para se sentar e rastejar em direção ao duque. Seus olhos ficaram lacrimejantes e seu nariz escorreu. Ele se fez parecer um homem implorando por sua vida. Então, enquanto rastejava, ele gritou para o duque. Por favor, não me obrigue a fazer isso, Alteza. Meu juramento será quebrado então. Não posso ferir meus irmãos. Sylvester se aproximou do homem, um passo de cada vez, enquanto engatinhava. Seu rosto permaneceu contorcido, como se estivesse em muita dor e miséria. Ah, é sempre um prazer ver todos vocês, homens sagrados todo-poderosos, implorando pela vida. Duque Lancaster afirmou zombeteiramente e esperou que Sylvester o alcançasse. Tudo bem, eu vou deixá-los ir se você vier aqui lamber minha bota uma vez. Tosse pare. Não se rebaixe.
ao nível deles. Você é um pregador de Solis. Chocando a todos, o arcebispo do trono gritou enquanto seu corpo se movia alguns centímetros, anunciando a todos que ainda estava vivo. Sua voz, porém, era fraca e rouca. Levante-se, padre. Não faça isso. É melhor morrer aqui. Sylvester continuou a rastejar em direção ao duque. Eu não quero morrer. Eu quero viver. Perdoe-me, Sua Graça. Ah! Vê isso, Nelson. Nem todo mundo é como você. Alguns têm uma mente sã. Duque Armund, vai silêncio. Eu não desejo que este momento seja estragado por suas divagações. Agora vem aqui, cachorro, lamber meu pé. Sylvester o fez, mantendo a atitude de um humilde homem assustado. Em 1 minuto, ele alcançou o Duque de 4 e parou. Espere. O Duque ordenou. Deixe-me torná-lo melhor. Ptui. Agora lamba. Duque cuspiu na bota e ordenou novamente. Limpe como se tivesse sido polido ontem. Quero que o ouro brilhe o suficiente para que você possa se ver nele. Sylvester assentiu e se abaixou lentamente. Todos os olhos se concentraram nele. A mão de Sir Doloren permaneceu agarrada ao punho de sua espada enquanto o bispo Lazarque permaneceu preparado para lançar tantos mortos-vivos quanto pudesse convocar. Ao lado, o Duque Armund foi e derrubou o arcebispo Nelson para dormir novamente. Vá dormir, velho. Com isso, todos os olhos voltaram a se concentrar em Sylvester. Mas algo estava errado quando ele parou de abaixar o rosto para o porta-malas. Em vez disso, ele ergueu os olhos injetados de sangue, bem nos olhos de Duque Lancaster. Oxe! Uma luz ofuscante brilhou de repente e um halo apareceu atrás da cabeça de Sylvester. Sua voz ecoava com ela, alta, forte e ameaçadora para aqueles que pecaram, e reconfortante para aqueles feridos. Ouçam, pois aqui fala o filho de Solis, o bardo. Você ousa manchar o nome dele, você irritou o Senhor. Então prepare-se para a luz incinerá-lo agora. Chega, não permitirei mais blasfêmias. Oxe! Arg! O duque de repente gritou em agonia e deu alguns passos para trás. Vê você! Arg! Sylvester era muito rápido, e antes mesmo que o duque soubesse, uma espada de repente mergulhou nele. Sylvester enfiou a lâmina por baixo, perfurando a virilha do duque e entrando em suas entranhas, perfurando tudo. Sua força era suficiente para ignorar a forte armadura, então ele também torceu um pouco a lâmina para garantir que o máximo de dor e dano fosse infligido. Sylvester então se levantou enquanto ainda entoava o hino. Ele esticou os braços e estalou o pescoço. Seu rosto estava totalmente sério, irritado ao máximo. Ele ainda cantava o hino, pois seu ataque ainda não havia parado. É aqui que a batalha pela justiça apenas começa. Chegou a hora de pagar pelos seus pecados, por isso, cortarei suas asas orgulhosas. Portanto, regozije-se, pois você morre na presença de meus hinos. Estrondo. Todo o chão começou a tremer e rachaduras começaram a aparecer. Foi como um terremoto. Mas logo ficou evidente que não era natural, pois uma luz mágica mais quente que a lava começou a brotar das rachaduras. Baque. Duque Lancaster cambaleou para trás, tentando manter o equilíbrio. Mas ele apenas caiu de joelhos, o que em troca perfurou a espada presa ainda mais, perfurando seus pulmões e coração também. Sua morte era iminente e o resto só podia sentir os joelhos enfraquecendo. Testemunhe minha ira. Testemunhe minha fúria. Agora, eu sou juiz, e eu sou júri. Átimo estrondo. As próprias fundações da terra tremeram e tremeram como se tomadas por uma fúria primitiva. Com um som semelhante ao de um trovão, o chão se partiu em milhares de pedaços. Os pilares que antes eram tão altos e orgulhosos se desfizeram em pó, e o belo teto que adornava a arte e os candelabros caiu em uma chuva de escombros. A destruição trazida à estrutura foi apenas o começo, pois os gritos dos apanhandos no caos já começavam a encher o ar. O próprio chão sob seus pés parecia se contorcer e se contorcer como se procurasse devorar aqueles que ousassem pisar nele. As rachaduras que apareceram sem aviso engoliram os fracos, arrastando-os para as profundezas desconhecidas abaixo. E como alguns foram engolidos inteiros,
Outros foram consumidos pela luz furiosa que rompeu das mesmas rachaduras, queimando carne e ossos, amputando membros e deixando nada além de devastação em seu rastro. Enquanto isso, a auréola brilhava, os altos e orgulhosos hinos continuavam, a canção da morte nunca parava. Vidas de tantos que você tornou tão difícil. Esta é a resposta deles, no pior aspecto. Eu sou o escudo do Senhor, o guarda dos inocentes. Eu sou Sylvester Maximiliane, Lord Sbard. Attintiwit Pope capítulo 408. Outrora uma magnífica fortaleza elevando-se sobre a paisagem, o gigantesco castelo Ashton agora está em ruínas, suas paredes desmoronando e suas torres desmoronando. A outrora orgulhosa bandeira que tremulava no topo da torre mais alta agora estava esfarrapada e rasgada no chão. A destruição começou lentamente quando pequenas rachaduras apareceram na fundação do castelo. Mas logo as rachaduras se espalharam, ficando mais amplas e profundas a cada segundo que passava. As paredes começaram a se mover e balançar, gemendo sob o peso dos maciços blocos de pedra do castelo. À medida que a magia destrutiva de Sylvester tomava sua forma final, nada poderia salvar a antiga estrutura. Tudo desabou, desmoronando como uma casa de vidro. Quando a poeira baixou, a destruição ficou clara. O castelo estava em ruínas, suas pedras espalhadas como brinquedos de criança. As outrora poderosas torres eram agora meras pilhas de escombros, e o fosso cheio de lava estava em chamas, já que muitos dos destroços caíram nele. Mas a destruição não parou por aí. As pedras e destroços que caíram se espalharam do castelo, causando estragos nas terras vizinhas. Árvores foram arrancadas, edifícios foram destruídos e a terra foi dilacerada. No mesmo lugar de antes, Sylvester ficou imóvel, e seu hino continuou a ecoar até que a última parede caiu. Seu controle sobre o movimento Elfiripurge foi suficiente para garantir que ele não prejudicasse seus aliados. Não baixe a guarda. Sylvester rugiu. Se você vir algo se movendo, mate. A partir daí começou a caçada. Sylvester, Sir Doloren e Bezoplazark seguraram suas lâminas e começaram a olhar em volta. Mas Sir Doloren foi o mais prestativo ao remover o tapa-olhos a sua audição aguçada para encontrar qualquer atividade nos escombros. Alguém está aqui. Sir Doloren expressou para alertar a todos. Estrondo. Sem esperar, Sir Doloren usou magia simples de fogo em terra. Primeiro, ele criou um pequeno túnel para a origem da voz e, em seguida, enviou fogo ardente para dentro do túnel. Logo, os gritos vieram, e eles só aumentaram com o tempo. Mas, eventualmente, eles começaram a diminuir e, uma vez que não houve gritos, Sir Doloren parou. Então ele continuou sua busca pelo próximo alvo. Enquanto isso, o Bispo Lazark tinha uma maneira ainda melhor. Ele simplesmente tentou convocar o morto-vivo que acabara de morrer. Dessa forma, ele descobriu instantaneamente que apenas 5 dos 15 nobres haviam sido mortos nos escombros. Então, a busca continuou enquanto o Bispo Lazark, desta vez, enviou ratos mortos-vivos para procurar os vivos. Quanto a Sylvester, ele não tinha mortos-vivos ou sentidos aguçados. O que ele tinha era um excelente amigo fofo, Mirage. Mirage apenas vagou e cheirou o máximo que pôde. Maxi. Venha, venha. Mirage sussurrou o mais alto que pôde para chamar a atenção de Sylvester. Algo está aqui. Sylvester sabia que Mirage não estava brincando, então ele não perdeu tempo enfiando sua lança diretamente nos escombros. Ah! O grito veio e, em seguida, Sylvester esfaqueou quantas vezes pôde até não ouvir mais nenhum grito. Mas ele também colocou um pouco de fogo só para ter certeza. O processo continuou por um tempo e, um a um, eles confirmaram a morte de 14 dos nobres. Eles tiraram seus corpos com a ajuda do Bispo Lazark. Mesmo assim, o último estava faltando e parecia que eles haviam sobrevivido à queda e se escondido em algum lugar. Não pare. Precisamos encontrá-lo e matá-lo. É Lord Armund, se bem me lembro. Sylvester ordenou os dois. A busca continuou, e a noite amanheceu lentamente sobre a cidade das lamentações. Felizmente,
Todos os caminhos para deixar o castelo foram bloqueados, já que a magia de Sylvester também quebrou a ponte levadiça. Só havia lava esperando por quem tentasse escapar. Eventualmente, eles ampliaram sua busca e começaram a procurar perto das bordas da terra onde o castelo foi construído. Aproximaram-se do fosso de lava para ver se o homem já havia caído e morrido. Infelizmente, horas se passaram e eles não encontraram nada. Finalmente, a noite inteira passou em busca, e o sol começou a esquentar a terra destruída. Parece que ele escapou de alguma forma. Sir Doloren murmurou enquanto todos finalmente descansavam. Sylvester não se sentou, entretanto. Ele andou para frente e para trás frustrado porque seu plano estava em perigo. Isso não vai funcionar. Precisamos encontrar aquele homem, ou tudo será desperdiçado. O Pat ainda não sabe que estou aqui, então temos a melhor janela para pegá-lo sem saber de nada. Ele provavelmente irá para suas terras nobres para reunir os exércitos se ele escapou. Vou me disfarçar como ele chegar lá mais cedo. Se meus planos funcionarem, poderemos alimentar o Sorrow Kingdom nos próximos meses. O que você está planejando, meu senhor? Bispo Lazark perguntou curiosamente. Nada além de caridade, Bispo Lazark. Por muito tempo, os nobres deste reino saquearam o povo. Agora eles devem pagar de volta, querendo ou não, cabe a eles. Vou partir imediatamente, então vocês dois devem permanecer ao lado do arcebispo enquanto ele está sendo curado. Envie uma missiva ao Conde Bradley e diga a ele para trazer suas forças diretamente para a Cidade das Lamentações. Faremos desta cidade nossa base por enquanto. Então, como Pat não interferirá por um mês, nós terá tempo suficiente para se mover. Sylvester se preparou mentalmente para a tarefa. Sir Doloren suspirou e concordou com o plano. Mas ele tinha alguns conselhos para Sylvester. Encontre alguns homens da comitiva de Lord Armund e leve-os quando voltar, Lord Bard. Tente descobrir o máximo possível sobre Lord Armund, sua família e as terras. Se você e Lord Armund chegaram às terras nobres simultaneamente, você pode ter que responder algumas perguntas para provar que é o verdadeiro. Obrigado pelo conselho, Sir Doloren. E Bispo Lazark, você pode me dar um dos pássaros mortos-vivos? Para que eu possa entrar em contato com você, se necessário. O Bispo Lazark assentiu e olhou para o céu. Instantaneamente, um pássaro vivo desceu e pousou em sua palma estendida. Em um segundo, a ave sentou-se lentamente e começou a se decompor. Um minuto depois, restava apenas o esqueleto e o pássaro ainda parecia tão vivo quanto antes. Depois disso, o Bispo Lazark sussurrou algo para o pássaro e, em resposta, o pássaro voou automaticamente e pousou no ombro de Sylvester. Ele permanecerá com você até a destruição de seu corpo, Lord Bard. Bispo Lazark informou. Fascinado, Sylvester segurou o passarinho na mão. Sua necromancia é tão bizarra e interessante ao mesmo tempo. É muito raro encontrar necromantes em primeiro lugar. Bispo Lazark riu, uma raridade vindo do homem. Não é que não haja o suficiente de nós. É só que a maioria de nós gosta de viver em reclusão, em lugares escuros e isolados. Há um estigma social ligado ao nosso ramo de magia, então evitamos multidões. Eu sou um membro da igreja, então meu caso é um pouco diferente. Sylvester levantou-se e decidiu sair imediatamente. Bem, estou encantado por você ser um de nós, bispo. Ter você como inimigo teria sido uma dor. Vou me despedir agora. Fique seguro e não tome nenhuma ação desnecessária. Tente se reagrupar e esperar para que os inquisidores cheguem. Se alguma resposta vier da Terra Santa, por favor, encaminhe para mim. Que a luz sagrada ilumine seu caminho, meu senhor. Sir Doloren levantou-se e fez uma saudação. Fique seguro, meu senhor. Bispo Lazark acrescentou. Sylvester deu um leve aceno de cabeça e saiu silenciosamente, desaparecendo em algum lugar além dos escombros do castelo caído. Eu me pergunto quão espetacularmente ele vai ganhar desta vez. Sir Doloren murmurou sem um pingo de preocupação em seu rosto. Você parece bastante confiante, Sir Doloren.
O bispo Lazarco olhou para o homem. Ah, depois de anos olhando para a majestade de Lord Bard, eu seria tolo se não tivesse confiança nele. O bispo Lazarco balançou a cabeça em concordância. Ele conseguiu seus olhos de volta. Em suas invenções. Sir Doloren exclamou como um homem orgulhoso. Ao mesmo tempo, milhares de quilômetros ao norte, na Terra Santa, uma reunião urgente do Conselho do Santuário foi convocada pelo Papa. Nas câmaras secretas, os rostos estavam sérios e as respirações controladas enquanto todos ouviam o relato de São Médico, o principal curador do Papa, o cardeal Charles Nusleedes. Depois de extensas pesquisas e testes, determinei que a amostra da praga enviada por Lord Bard realmente consiste em Solarium. Mas o que me surpreendeu foi que não é uma nova praga, mas apenas uma combinação das últimas 5 pragas mais mortais e Solário. Portanto, é impossível vir a existir naturalmente. Os rostos ficaram mais sombrios com essa revelação. O Lorde Supremo Inquisidor, o chefe de todos os militares da Terra Santa e o Inquisidor se levantaram e declararam friamente seus desejos. Sua Santidade, por muito tempo, o Pate não foi controlado. Como todos, eles também são súditos de Solis e ainda não mostram nenhum respeito. Portanto, permita-me liderar os exércitos e o Inquisidor e colocar o Grão-Duque de pé. Vou fazê-los sangrar até que cada um deles se ajoelhe. O Papa ergueu a palma da mão e silenciou o gigante senhor da Inquisição. Acalme-se, Lorde Inquisidor. Não se esqueça da proposta enviada por Sylvester. Como ele percebeu, o Sorrow Kingdom está sofrendo com as consequências de um terremoto destrutivo sem precedentes. Para ganhar o povo, é fácil. Mas devemos ganhar a terra. Se o plano de Sylvester funcionar, podemos ser capazes de conquistar tudo sem colocar um dedo. Mas, São Wazir falou, dar o dinheiro é fácil e compreensível. Dar a mão de obra é factível. Mas, torná-lo cardeal suprema, mesmo que temporário, levantará muitos dedos do Conselho dos A32. Eu cuidarei deles. Saint-Cyr, o espião-mestre, falou, uma coisa rara, já que ele só havia prejudicado Sylvester nos últimos anos. Lord Bard já foi cardeal supremo antes e fez um trabalho esplêndido. Podemos usar essa conquista. Devemos dar a ele toda a ajuda possível antes que a praga se espalhe demais. O Lorde Supremo Inquisidor olhou para o Santo Vidente com seus brilhantes olhos vermelhos atrás do visor. A última vez que você o nomeou cardeal suprema, ele foi ordenado a executar o artigo 66 no Conde Hartburg, o que atraiu a ira do Cavaleiro da Sombra sobre ele. Então, qual é o seu verdadeiro desejo? É espalhar o fogo? Saint-Cyr suava visivelmente ao se lembrar de todos aqueles erros. Então ele abaixou a cabeça e tranquilizou. Não se preocupe, Lorde Inquisidor. Não tenho mais desejos ocultos. O Papa acenou com a cabeça, carimbou em uma folha e rapidamente anotou a nomeação. Está decidido então. Sylvester será temporariamente nomeado cardeal supremo do Sorrow Kingdom e do Pate. Ele já é o juiz especial, então isso só facilitará o trabalho dele. Mas, quanto à praga, preciso que você vá lá pessoalmente, São Médico. Leve alguns dos guardiões do vazio com você, e você terá o comando supremo sobre eles. Se você disser para eles morrerem, eles morrerão. Entendido, Sua Graça. O Papa enfrentou então o Senhor Inquisidor. Visite os mosteiros, inquisidores e acampamentos do Exército Sagrado perto da fronteira do Pate. Prepare-se para uma invasão, se for o caso, uma operação rápida e esmagadora. Use todos os guardiões se precisar. Lorde Inquisidor levantou-se e bateu no peito. Sua voz enfurecida ecoou na sala antes de ele sair. Entendido, Sua Santidade. Para cada lágrima de inocentes que eles forçaram a ser derramada, com seu sangue, a vingança será cumprida. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos,
Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.